Continuando com as resoluções, vamos começar por esse exercício daqui. Aqui você tem que perceber o padrão na vertical, tá? Então você tem aí 4 colunas e essas colunas você tem que dizer qual que é o número que tem que ficar aqui embaixo em cada uma delas. Então vamos começar. Na primeira coluna, a gente tem 2, 4 e 6. Então basicamente são os números pares aí, né? Isso significa que o número que tem que estar aqui é o 8. Nessa coluna é tudo 1, então obviamente isso aqui tem que ser 1. Nessa coluna tem essa intercalação de 0 e 1, 0 e 1. Então o número que fica embaixo é 1. E depois aqui 0, 1, 2. Então seguindo a sequência, esse cara tem que ser o 3, tá? Por isso que a gente fica com a alternativa A. Aqui a gente também tem que identificar qual é a figura que deveria estar nesse local. Só que nesse caso, você também enxerga na vertical, certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui dessa terceira coluna. Essa coluna, as duas figuras de cima, se você sobrepor elas, o que vai resultar é a figura de baixo, né? Então, continua sendo o círculo, só que com esses dois traços juntos, né? Por isso que fez esse X. A mesma coisa acontece com esse triângulo. Então, os dois primeiros triângulos, quando você sobrepõe, vai dar isso daqui. Então, obviamente, a figura que vai estar aqui embaixo é a sobreposição desses dois quadrados. Então, vai ser um quadrado com um X no meio. Então, por isso que é a alternativa D de dado. Aqui a gente tem um padrão também com figuras. E já logo de cara você consegue perceber que tem essa sequência aqui na diagonal, né? Então, com esses três quadrados conectados, aqui a gente também vai ter essa continuação aí com os círculos. Então, como é que você poderia enxergar isso daqui? Se você tem um pentágono aqui, obviamente ele também deveria continuar sendo um pentágono aqui, né? Essa seria a sequência. Porque se você expandisse esse quadrado, desse lado a gente teria um círculo amarelo, né? Para continuar aqui. E continuando aqui, por exemplo, aqui eu teria que ter um triângulo. E depois aqui um outro triângulo. Veja que esse triângulo daqui já é esse triângulo daqui. Então, esse quadrado ele se conecta, né? Ele dá uma volta. Então, é uma forma de você enxergar também, beleza? A gente tem 4 símbolos diferentes aí que seguem essa ordem. Outra forma de você pensar também, que sempre do lado direito de um quadrado tem que estar um círculo e na sequência tem que ter um triângulo. Então, esse quadrado aqui eu tenho um círculo, tá? E aqui ele diz pra gente também que do lado esquerdo de um quadrado eu tenho que ter um pentágono, tá? Então, se aqui embaixo eu tenho um quadrado, obviamente aqui eu teria que ter um pentágono, por isso que é mais uma forma de você chegar na mesma resposta que a alternativa A. Aqui nesse exercício, o que a gente percebe são duas coisas que acontecem, né? Primeiro a gente tem que olhar na horizontal as figuras. Então, cada figura ela tem uns símbolos pequenos que ficam dentro que vão diminuindo uma unidade quando você vai para a esquerda. Então, aqui tenho duas bolinhas, depois uma, depois 0 bolinhas. Aqui eu tenho 2x, 1x e nenhum x. Então, se aqui eu tenho 4 bolinhas e 3 bolinhas, obviamente aqui eu tenho que ter um círculo com 2 bolinhas, tá? Porque a quantidade de bolinhas vai diminuindo. Então, daqui já daria para matar a questão, que seria a alternativa A. Mas tem mais uma coisa que acontece aqui, que é a rotação da figura. Então, você tem uma figura aqui, certo? Quando ela vai para a última etapa, ela rotaciona neste sentido, certo? 90 graus. Então, se você pegar o triângulo, vê que esse triângulo ele também rotacionou 90 graus. Então, essa ponta, ela girou, ela veio parar aqui, tá? Então, se você pegar, por exemplo, esta ponta daqui, que seria a parte branca ali meio centralizada, quando a gente fosse desenhar esse círculo, então a gente pega esse círculo daqui, essa ponta rosa teria que estar mais ou menos aqui, né? Com essa divisão, você teria a parte pintada de verde com as duas bolinhas. Então, é daí que vem mais uma confirmação da alternativa A. Seguindo aqui, a gente tem esse exercício e, de novo, vamos olhar na vertical. Então, o que acontece aqui, se você olhar na figura de cima, você tem um triângulo completo
e nas duas de baixo, metade do triângulo pintado, ora em cima, ora embaixo. Então, o que a gente pode intuir desse padrão? Que eu tenho que pegar as duas figuras de baixo e meio que sobrepor elas para dar a figura de cima. Então, quando a gente sobrepõe o triângulo, obviamente a parte que não está pintada vai ficar preenchida e aí vai dar um triângulo completo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma bolinha branca e essa figura que é uma barra e uma bola amarela. Quando eu juntar elas, vai dar esse símbolo aqui, como se fosse um símbolo de porcentagem. Então, a mesma coisa tem que acontecer aqui em cima. Eu tenho esse C, então vou até desenhar ele aqui, esse C, mais esse símbolo daqui. Então, quando a gente sobrepor, eu tenho que colocar esse cara e essa bolinha verde aqui, pintada dentro do C. Essas seriam a figura sobreposta, então a alternativa B de bola. Agora vamos ver essa questão. Aqui a gente olha de forma horizontal. Então veja que você tem os retângulos aqui e você tem os círculos. O que está acontecendo basicamente é que essas figuras estão rotacionando. Então se a gente olhar nesse sentido, eu tenho esta figura daqui, ela gira para cá 90 graus, ela vem parar aqui. E aí ela gira também 90 graus, vem parar aqui. Então elas estão sempre girando 90 graus. Se eu olhar daqui para lá, né? Essa figura daqui, ela gira para cá 90 graus. Essa figura gira para cá 90 graus e vem parar aqui. Então isso que vai acontecer e também acontece aqui embaixo, né? Tem esse mesmo giro. Então quando eu pego esse quadrado aqui e giro 90 graus para cá, que eu vou ter como resultado esse novo quadrado, e aí a diagonal vai estar aqui, e a parte azul vai estar aqui. Então, essa seria a resposta, que no caso é a alternativa A. Nessa questão, o padrão que está acontecendo, quando a gente olha na vertical, por que a gente tem que olhar na vertical? Porque está envolvendo as mesmas letras, né? Então, veja, eu tenho a letra A em cima e a letra A embaixo. Também tenho a letra C e a letra C, certo? E por último, eu tenho a letra B em cima e B no meio. Então, nosso objetivo é determinar qual que é as duas letras que tem que estar aqui no meio. Se você reparar, o mesmo padrão de cor vai acontecer nessa terceira coluna. Veja, o R, que seria o verde. Depois, o P, que seria o nosso rosa. E por último, o S, que seria o nosso azul, tá? Então, se a gente colorir aqui a mesma coisa desse lado, que seria nessa coluna do meio, veja que os padrões de cor aqui se mantêm. Então, o resultado aqui do meio vai ter que ser o verde e o azul. O verde aqui é o J e o azul é o K. Então, JK é a resposta, alternativa C. Agora, esse exercício, vamos olhar também na vertical. Então, se você olhar aqui já de cara, dá para perceber que a união ou a sobreposição das duas figuras de cima vai dar a figura de baixo. Olhando aqui na terceira coluna, a mesma coisa acontece. A sobreposição dessas duas dá a figura de baixo. Então, você tem que pensar qual deveria ser a figura que eu tenho que colocar aqui, para que quando eu sobrepor com esse triângulo, vai resultar esse cara. Se a gente olhar esse triângulo, que eu vou até destacar em rosa, ele é basicamente isto daqui, certo? Então, se a gente for desenhar tudo que sobrou, seria um círculo e um triângulo olhando para baixo, certo? E aí, quando eu sobreponho isso com o triângulo rosa que está em cima, obviamente vai dar o cara de baixo. Então, a nossa resposta seria a alternativa B. Vamos olhar aqui agora, de novo, padrão na horizontal. E, basicamente, o que está acontecendo é uma rotação da figura. Então, olhando nesse sentido, eu tenho esse cara, e aí ele rotaciona para cá, e ele vai vir parar aqui. Mais uma vez, ele rotaciona para cá, vai vir parar aqui. Então, basicamente, uma rotação de 90 graus. Quando a gente olha essa figura aqui também, ela rotaciona para cá, vem parar aqui. Aí, rotaciona para cá, vem parar aqui. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, essa figura daqui rotacionou para cá, veio parar aqui. E aí, quando ela rotaciona para cá, essa bolinha branca vem parar aqui. E, basicamente, esse hexágono
vai vir parar mais ou menos aqui. Esse triângulo vai acabar apontando para baixo, tá? Então, seria uma figura mais ou menos assim. Eu não sou muito bom desenhista, mas acho que deu para você pegar a ideia. Então, seria a alternativa D de dado. Aqui nesse exercício, padrão vertical. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho, de novo, sobreposição dessas duas figuras. Quando elas se sobrepõem, dá a figura de baixo. Pego essas duas, quando sobrepõe, vai dar de baixo. Então, quando eu olho isso daqui, a única figura que está faltando para essa sobreposição é o círculo, né? Com o círculo e essa barra, eu formo essa figura de baixo aqui, por isso que a resposta é a B. Nesse exercício, a gente tem que olhar de forma horizontal, e aqui não tem tanta relação da segunda coluna com a primeira, né? Porque basicamente o símbolo se mantém. Ou você pode entender que, por exemplo, você tem dois triângulos, eles se aproximam, né? E aí quando se aproximam, eles vão chegando mais perto dessa posição, até que fiquem um em cima do outro. Então, nessa coisa final, é como se você enxergasse uma única figura. Então, você tem que ver uma aproximação desses dois círculos aqui no meio, tá? Um retângulo com essa aproximação, então só pode ser a alternativa A. Nesse outro exercício, você pode enxergar diversos padrões aqui, mas uma coisa que é a principal. Setas de mesma cor apontam para elas mesmas. Então, você tem duas setas rosa apontando para elas mesmas e as setas verdes apontam para elas mesmas, tá? Então, o cabo das setas, elas vão ficar no sentido oposto quando for cor diferente. Basicamente é isso. Então, se eu tenho uma seta verde aqui, com certeza aqui embaixo eu tenho que ter uma seta rosa. E se é uma seta rosa, ela tem que apontar no sentido contrário à seta verde. Então, teria que ser algo mais ou menos assim, pintado de rosa, tá? Então, para baixo, rosa seria a alternativa B. Nesse exercício, a gente também tem um padrão horizontal e envolvendo rotação mais uma vez. A única diferença é que aqui a gente tem uma rotação de duas coisas. A figura central e dessa bolinha aqui que fica aparecendo, tá? Na verdade, no caso da bolinha, você nem precisa se preocupar tanto com ela. É só você perceber o seguinte. Na primeira coluna, ela vai estar sempre na direita. Na coluna do meio, ela vai estar sempre embaixo. E na coluna da direita, ela vai estar sempre na esquerda. Então, por isso a gente pode desenhar essa bolinha aqui já. Então, beleza, a bolinha já está resolvido. E agora vamos ver o que acontece com a figura principal. Nesse caso, mais uma vez, é uma rotação, né? Você tem esse quadrado aqui, ele vai rotacionar 90 graus no sentido anti-horário. Então, daqui ele veio parar aqui, rotacionou, veio parar aqui. Essa figura, você pode olhar só essa barra aqui, ó. Ela vai rotacionar 90 graus, ela veio parar aqui. Quando ela rotacionar 90 graus, ela vai parar aqui em cima, tá? E aí, a parte que acompanha também rotacionada seria algo mais ou menos assim, por isso que é a alternativa C. Nesse exercício aqui também, padrão interessante. São duas coisas que você tem que tomar atenção. Primeiro é a direção das setas. Então, se você olhar, a gente tem uma seta para cima, duas e três. Três setas para cima, vamos ver as setas que apontam para a direita. Uma, duas, três. Agora vamos ver as setas que apontam para a esquerda. Uma e duas. O que isso significa? Que, pela lógica, eu teria que ter mais uma seta apontando para a esquerda. Então, uma seta nesse sentido aqui, para completar os três de cada. Então, o padrão da seta é esse. Agora, vamos olhar o padrão das listras. A gente tem a listra na vertical, então, uma, duas e só. Vamos ver a lista meio que apontando para a esquerda. A gente tem essa e essa. São três. E as listas apontando para a direita, essa e essa. De novo, aqui a gente está buscando um padrão de 3 de cada, né? Isso significa que aqui, nesse desenho que está faltando, eu tenho que ter listras na vertical. Tudo bem? Para completar esse azul. Então, significa que a resposta correta é a alternativa B. Nesse exercício daqui, a gente também tem que contar as figuras, né, e a direção das setas. Então, se você reparar, a bolinha roxa, ela aparece uma, duas, três, quatro vezes. O quadrado também aparece um, dois, três, quatro vezes. E além disso, o triângulo, né? O triângulo também uma, duas, três, quatro vezes.
Então, a figura que está faltando aparecer 4 vezes é esse octógono marrom, tá bem? Então, a resposta só pode ser ou alternativa A ou B. Além disso, vamos olhar a direção das setas. Cada uma dessas figuras, por exemplo, o quadrado, ele tem uma seta apontando para a esquerda, uma seta apontando para a direita, uma seta para baixo e uma seta para cima. Então, cada figura vai ter uma seta em cada direção. Vamos olhar, então, esse octógono. Ele tem uma seta para cima, uma seta para a esquerda, uma seta para a direita. Falta, então, uma seta apontando para baixo. Por isso que a resposta é a alternativa B de bola. Nessa daqui, a lógica, na verdade, é você marcar a alternativa que tenha um símbolo que não está aqui. Então, veja, esse símbolo daqui ele já aparece aqui. Então, a gente descarta. Esse símbolo de bolinha preta também já aparece aqui. Então, a gente descarta. Esse símbolo raio não aparece. E esse símbolo do X ele já aparece aqui. Então, descarta. A gente só sobra, então, a alternativa C. Tá? Por que é essa lógica nesse exercício? Porque os símbolos em si, eles não têm necessariamente uma sequência, né? Então, é muito provável que o símbolo que você tem que assinalar é aquele que não apareceu ainda. Vamos lá. Aqui nesse exercício, a gente tem os números com 9 espaços, né? E você vê que praticamente todos eles aparecem, com exceção do último número, que é o 9. Então, se você tem 9 espaços, todos os números são diferentes, basicamente você tem que assinalar o número que está faltando, que é o número 9. Então, alternativa D de dado. E nessa questão, o padrão que está acontecendo aqui também é horizontal. Então, dá uma olhada. A gente tem o 28 e o 7 e o 35. Então, como é que você pode relacionar esses números, né? Todos eles, obviamente, são múltiplos de 7. Então, ó, para pensar o seguinte. Se eu somo 28 com 7, o resultado é 35. Se eu somo 21 com 11, o resultado também é 32. Então, que número que eu tenho que somar aqui com 8 para dar 25? E a resposta vai ser 17. Então, 17 mais 8 vai dar 25. E aí ele mantém esse padrão, por isso que seria a resposta correta.